Olá meus amigos, sempre muito bom estar reunido aqui para a gente conversar um pouquinho sobre rock and roll, sobre vinil, sobre boa música. Hoje eu peguei um clássico aqui muito bacana aqui, olha. Vamos para o Back to the Basics hoje aqui, ó, voltar ao Jethro Tull Aqualung. Clássico, mais um clássico absoluto da banda Jethro Tull. Para que a gente entenda um pouquinho do conceito do álbum, vamos voltar às suas origens ali na Londres de 1971. Os Beatles tinham acabado, os Stones estavam lançando Stick Fingers, o Yes estava lançando o excelente Yes Album, enfim, ali estava muito forte a cena ali, né? Emerson, Lake and Palmer, enfim, bandas que estavam ditando a regra do que viria a ser aí o rock progressivo. E o Aqualung do Jethro Tull veio numa outra proposta aqui, né? Eles não têm uma proposta de ser rock progressivo. Aliás, o Jethro Tull, na minha opinião, é uma banda que tem um som próprio, independente das bandas progressivas. Ela tem um som próprio, um negócio muito bacana, bem característico do som da banda. Basicamente pelo som da flauta do Ian Anderson, enfim, mas e dos riffs de guitarra, né? Do Martin Barre, que a música Aqualung aqui é um riff matador, né? Aquela coisa tipo Led Zeppelin de Purple que fica o Black Sabbath que fica na cabeça, enfim. Mas eles vêm de uma origem ainda um pouco mais blues, né? O primeiro disco deles, This Was, é o disco ainda com o Mickey Abras na guitarra, que é um guitarrista conhecido da cena de blues de Londres, né? De hard blues, podemos dizer assim em inglês. Então ele trouxe essa influência toda para a banda. Saiu logo depois, no segundo disco Stand Up, onde entrou o Martin Barre, que é o guitarrista principal do Jethro Tull, que ficou a carreira toda da banda, podemos dizer assim, né? Hoje ele saiu da banda, hoje a banda é só o Ian Anderson. Mas daquela formação em diante eles fizeram discos clássicos, na minha opinião. Depois veio o Benefit, que já começava uma linha um pouco mais hard rock, podemos dizer assim, né? Com aquela formação basicamente de rock, aquela coisa que a gente conhece. E teve também, claro, John Evans no teclado já no disco anterior, embora não faça parte da formação da banda, né? Não tem nenhuma citação a ele, mas já era o tecladista da banda. Mas eles desenvolveram aqui esse disco aqui, mais voltado, podemos dizer, para o hard rock, mas com bastante influências de música folk, principalmente do folk inglês, né? Onde eles beberam bastante nessa água, o Jethro Tull. Então a turma fala, o Jethro Tull é medieval, não, de medieval não tem nada, ele tem influência de música folk, de música celta, tem influência do Incredible String Band, tem influência do Fairport Convention e dessas bandas nessa linha que vão no folk, no celta, né? Numa coisa mais folclórica, podemos dizer assim. Principalmente os solinhos de flauta, né? Do Ian Anderson, enfim, são uma coisa bem voltada aí para essa linha mais folk, mais celta. Aqualung, na verdade, conta a história deste personagem aqui, que você pode ver aqui, né? Um mendigo, né? Com um sobretudo aqui, muito parecido com a figura do Ian Anderson, aonde ele ficava observando as coisas, vivia na rua, enfim, passava frio, passava fome, aquela coisa de pedinte, ele vivia, mas vivia bem, vivia em liberdade, mas observando as coisas erradas da sociedade, observando a dualidade, né, entre o rico, o pobre, o bom, o mal, enfim, o que a religião dizia e o que Deus, na verdade, representava, né? Então esse mendigo, na verdade, era um cara bem safo das ideias, que era o Aqualung, e essa dualidade ela segue, podemos dizer, durante todo o disco, embora não seja um disco conceitual. O trabalho que veio depois, sim, o Ficas Abrir, que é um disco com uma história, começo, meio e fim, enfim. Mas aqui embora seja classificado até como um disco conceitual, a própria banda fala que não tem nada de conceitual aqui no Aqualung, mas sim várias músicas e acabam os temas se repetindo, alguns personagens também, né? Abre o disco aqui com a música Aqualung, com aquele riff matador do Martin Barre, que ficou aí mais do que manjado, mais do que conhecido, podemos dizer que o carimbo aí do Jethro Tull, a marca principal da banda. Depois entra uma linha de guitarra, bandolins, enfim, o Ian Anderson tocava também esses instrumentos de corda também,
junto com o Martin Barre, então eles faziam uma coisa muito bonita. Aí é que parece aquela coisa mais folk, mais celta, enfim, né? Mas a proposta aqui da Aqualung é aquele riff, é o que fica realmente na cabeça. Seguindo aqui tem Cross-Eyed Mary. Cross-Eyed Mary, ao pé da letra, podemos dizer, a Maria Vesga aqui no caso, era uma menina que aliciava os amiguinhos os amigos na escola, enfim, os menores e tal. E o Aqualung se repete nessa história que ele ficava de canto, já estava observando ali, já estava sacando todo o lance ali da Cross-Eyed Mary. Uma música bem legal, um rock and roll bem rápido, bem um hard rock legal. O Iron Maiden gravou essa música Cross-Eyed Mary no lado B do single The Trooper em 83. O Jethro Tull é a banda preferida do Steve Harris, né? Ele gostava muito do Jethro Tull, do Genesis, enfim, dessa linha mais prog, podemos dizer, hard prog inglesa. O disco é de 71, né? Então, praticamente esses caras aí que fizeram escola nos anos 80 estudaram isso aqui, é o beabá dos caras, o arroz com feijão tá todo aqui, né? Então podemos dizer que o Aqualung ele serviu de base aí para uma série de bandas, uma série de discos bons, conceituais de rock, de hard rock que vieram depois dele, né? Foi o primeiro trabalho do Jethro Tull a realmente explodir comercialmente e vender milhões de cópias a nível mundial, tá? Segue aqui Ship the Return, onde já é uma música numa linha um pouco mais de bandolins, enfim, onde o próprio Ian Anderson conta isso, uma história que ele estava numa estação de trem, enfim, tinha ido visitar o pai que estava doente e foi observando aquelas cenas todas do cotidiano. Uma coisa muito comum na época inglesa, tá? Principalmente esse estilo de vida, de sair de casa, enfim, morar na rua e tal, aquela coisa meio riponga. Era uma coisa muito em voga na época. Continuando aqui, Mother Goose. Mother Goose é uma música bem folclórica mesmo. Mother Goose fala da Mamãe Ganso, né? Uma lenda folclórica em inglês, enfim. Fala de uma feira folclórica, de personagens, enfim, uma coisa bem bacana, bem característica mesmo desse som folk. One Wind Aloud, essa música aqui ainda consta com o baixista anterior, o Glenn Cornick, informações que não estão no disco, mas extra aí que a gente pega na internet e tal, informam que ele gravou, o Glenn Cornick, essa música, One Wind Around e A My God, que abre o lado 2, né? Lado 1 ainda fecha com Up To Me, onde tem bastante flauta, onde tem bastante solo de guitarra, um duelinho de flauta e de guitarra, negócio muito bacana mesmo. O lado 2, intitulado My God, é onde eles fazem músicas mais voltadas aí à religiosidade, né? A dualidade entre religião e Deus, sendo coisas bem diferentes que de fato, o meu parecer também são. Mas ele coloca aqui na música My God, uma música bem longa, enfim, aliás tem um solo de flauta lindíssimo, em detalhe, né? O Ian Anderson ele falou que ele só descobriu que ele não sabia tocar flauta lá pelos anos 80, anos 90, quando a filha dele foi fazer conservatório e aí ele viu que o que ele tocava estava tudo errado, ele não estava fazendo nada certo, enfim, a gente vê ele tocando, era tudo na raça, ele era um autodidata na flauta e ele mandava ver tudo na raça aqui. Então My God, ela fala muito aqui daquele Deus no altar, né, envolto de ouro, mas que não faz nada teoricamente por você, enquanto você se interioriza e procura a espiritualidade dentro de você, aí realmente aquilo é que tem valor, mas não aquele Deus do altar cheio de ouro, enfim, né, da igreja que proclamava a guerra em nome de Deus, da religiosidade de Jesus, enfim, é uma crítica. Claro que a igreja não viu com bons olhos isso aqui, mas a galera do rock and roll adorou isso aqui, essa contestação, principalmente desses valores ingleses aí da época, quanto à religiosidade, enfim. Hymn 43 também, uma música muito bacana, segue aqui Slipstream e uma parte bacana vem depois aqui, Locomotive Breath, para mim um dos pontos altos do show, um rock and roll que deu origem, podemos dizer, aí aquela cavalgadinha da guitarra que o heavy metal usou e abusou depois. Aliás, com certeza o Jethro Tull influenciou muita banda do heavy metal aí que veio na sequência dos anos 70, a nova onda do heavy metal inglês, enfim. Esse Locomotive Breath é muito legal, que conta uma história de um trem que está sem freio, né? Então o trem vai
nas estações passando e vão pulando primeiro mulheres e crianças, enfim, para se salvar, negócio muito legal, mas não conseguem parar o trem e aquele rock vai rolando ali, parece realmente que tem a batida da bateria com aquela cavalgadinha da guitarra, flautinha em cima, olha, é muito bacana, coisa linda, tem coisa que só o rock faz, né? E Wind Up é outra música também que vai nessa mesma linha do hard rock, podemos dizer que são 3 bases legais aqui, no lado 2 aqui do disco, né? Disco fantástico de 1971, com uma capa muito bonita, uma pintura aqui. Quem é que fez a pintura aqui da capa? Devia ter separado já, mas enfim, Burton Silverman, enfim, posso até levantar depois que outras capas que ele fez. Parte de trás aqui também, olha que pintura mais legal aqui, ó. O Aqualung aqui, sentado na rua, na sarjeta, com um cachorrinho, com um prato aqui, enfim. Aí tem o começo aqui também, uma parte aqui do Gênesis traduzida pela visão do Aqualung, enfim, né? Uma coisa bem surreal mesmo, muito legal. Esse aqui é uma edição nacional, uma reedição já dos anos 80. Essa reedição aqui consta aqui que é de 87, que é a primeira vez que o Jethro Tull tocou no Brasil. Mas infelizmente ela é uma edição capa simples, tá vendo? Um crime, que nem a parte de dentro, né? O inner sleeve aqui da capa é muito bonito. Mas eu separei pra gente, eu tive já a edição capa dupla, mas quando eu peguei o CD eu fiz a besteira de me desfazer do vinil, isso nos anos 90, enfim, depois a gente acaba se arrependendo, enfim, mas não tem problema, o importante é a gente escutar, a gente ouvir, a gente curtir, a gente conhecer. O CD eu peguei aqui, ó, edição de 25 anos, peguei quando saiu isso aqui. Na ocasião eu trabalhava com meu amigo Armindo, que sempre acompanha os vídeos aqui, lá na Sun Records, uma loja de CD muito legal. Então saiu essa edição de 25 anos e olha, ela já tem 25 anos, então o disco tem 50 anos já, né? Impressionante, um disco legal de rock pesadão, já tem 50 anos. A edição é muito bacana e ela traz aqui, evidentemente, a reprodução muito bem feita da capa, da contracapa e do inner sleeve aqui também da... Olha só que legal aqui, né? Então tem uma pintura aqui da banda, né, o tecladista ali, John Evans, Martin Bear, né, o John Hammond também, o baixista aqui tomando um galão de vinho aqui, e o Ian Anderson ali fazendo aquelas suas piruetagens, aquela coisa que ele fazia, né. Legal desse CD aqui que tem bônus, né, então tem bastante coisa de bônus aqui, algumas necessárias e outras simplesmente coisa para encher linguiça. Mas tem aqui Lick Your Fingers Clear, que é uma música que não entrou no disco e era para estar no disco. No disco Living in the Past também tem uma música, a Wandering Again, que também era para ter entrado aqui no disco, mas acabou não entrando aqui. Então, essa formação aqui é o último disco com essa formação, né? Que é ainda com o Cliff Bunker na bateria, que na minha opinião é o baterista do Jethro Tull, né? Aquela batida seca. Depois os outros bateristas que o substituíram, todos excepcionais, mas a crueza, a originalidade do Jethro Tull, na minha opinião, tá nessa formação aqui com o Clive Bunker. Pena que o Glenn Cornick não tá, mas o John Hammond representa muito bem aqui o baixo, bem marcado, bem tocado aqui, ainda ficou durante um bom tempo no Jethro Tull, mas esse é o último disco com o baterista Clive Bunker, que é o baterista original. Uma prensagem aqui relativamente boa, melhor do que aquela com selinho azul e branco, aquela lá realmente era muito ruimzinha. Aliás, o disco, a própria banda fala que o disco não é bem gravado, eles não gostaram do resultado final de mixagens. Ele foi gravado num estúdio novo da Island, em Londres, onde era uma antiga igreja que acabou virando um estúdio com 2 salas. Uma sala bem ampla, onde o Jethro Tull estava gravando o Aqualung, mas eles falavam que não tinha acústica, que era gelado, que não se davam bem com aquilo lá, enfim, mas o resultado é esplêndido, é maravilhoso. Nasceu para ser um clássico, né? E um detalhe, na sala do lado, em 1971, uma salinha menor, estava uma outra banda também londrina ali gravando
o Led Zeppelin volume 4. Então eles estavam numa sala, o Jethro Tull gravando o Aqualung, e na sala do lado o Led Zeppelin gravando o Led Zeppelin 4. Olha que coisa, que energia, né? Que mágica do rock and roll que tinha ali naquele ambiente, que devia ser uma coisa muito bacana, tá? Disco clássico do rock. Quando você fala em classic rock, tem que vir na cabeça, entre tantos, o Aqualung do Jethro Tull. Maravilhoso, tá? Batida de rock, rock pesado, rock ritmado, música celta, muita influência aqui, influenciou muita gente. O grafismo aqui também, né? Que vê aqui Jethro Tull, Aqualung, né? Esse tipo de letra meio gótica, um monte de gente trabalhou com isso aqui, Gentle Giant. Mais pra frente, até o Raul Seixas usou esse tipo de letra, né? De grafismo. Bandas de metal, um monte delas, né? Mercyful Fate, um monte de banda usou esse tipo de letra aqui, é muito legal, muito bacana. Então fica aqui a minha recomendação aqui para que a gente possa curtir sempre um bom som. Isso aqui, muita gente vai falar, pô, falar do Aqualung é chover no molhado, de fato, né? Mas estava na parede essa semana, o disco fez 50 anos, o Ian Anderson fez 74 anos, então ele tinha, quando ele fez essa obra-prima aqui, ele tinha 24 anos, né? Você vê a genialidade do cara, né? Hoje a banda praticamente é só ele, o Martin Barre continua com uma outra banda tocando músicas do Jethro Tull chamada Living the Past, e os demais membros da banda foram substituindo com o tempo, enfim. Mas esse disco é um clássico e fica aqui a recomendação. Curta bastante aí Jethro Tull Aqualung, tá? Eu agradeço aí a todos aí pelo esse nosso papo bacana. Dá o seu like aí, que vai acrescentando likes aí no canal. E quando a turma procurar sobre rock clássicos, sobre discos de vinil, essa paixão que nós temos em comum aqui, certamente pode chegar aqui a esse papo bacana aqui de rock com o Aqualung do Jethro Tull. Um grande abraço a todos, dê o seu like, divulgue o canal, passe para os seus amigos e vamos estar sempre juntos falando mais sobre tem muita coisa pra gente falar legal aí do rock, tá bom? Um grande abraço, valeu galera, até mais, se cuidem!